texto da semana passada, nós só vamos esticar ele um pouquinho mais. João capítulo 10, eu acho que o texto completo não tem na apresentação PowerPoint ali, mas nós vamos lê-lo na palavra de Deus. João capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. João 10, do 1 até o 21. Aí só está do 14 ao 16, tá bom? Você pode acompanhar na sua Bíblia mesmo. Diz assim a palavra de Deus: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas traduções trazem a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assaltante não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la, para retomá-la, e esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Vamos orar mais uma vez? Pai, ministrar aqui a Tua palavra diante de nós. Que ela não fique somente diante de nós, mas entre no nosso coração. Transforme a nossa vida e cumpra o propósito para o qual ela foi enviada para nós. Que é propósito de vida, Senhor. Que é propósito de mudança. Que é propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós rogamos, ó Deus, a Tua voz nessa noite, para a glória e honra do Teu nome, ó Deus poderoso. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Bom, nós estamos então naquela série de mensagens chamada O Aprisco de Deus. A mensagem anterior já está na internet, você pode procurar lá no Facebook da igreja, na página do YouTube da igreja também. Nós temos uma página no YouTube que as mensagens estão, algumas estão lá, né? Essa em especial, ela está lá no YouTube já, no Facebook, enfim, está nas redes sociais aí para você compartilhar, para você aproveitar também. Nós conversamos a respeito deste tema na semana passada. Põe para nós lá, Wagner, faz favor. Aquela mesma, aquele mesmo PowerPoint. Olha que bonito, está ali. E nós estamos vendo então, nessas próximas semanas, a começar da semana passada,
Quem são as ovelhas? Como eu já disse a semana passada, se a gente lançar a pergunta aqui, quem é a ovelha de Deus? Muitas pessoas vão levantar as mãos. Muitas pessoas dirão, eu, amém. Mas será que de fato nós somos ovelhas de Deus? Ovelhas têm características peculiares. E quando Jesus compara o seu povo à ovelha, na verdade não é algo extraordinário, não é algo isolado. Mas a palavra de Deus, como eu já afirmei a semana passada, traz pelo menos 95 vezes a comparação de ovelhas com seres humanos, em especial seres humanos que fazem parte do povo de Deus. Então não era novidade para o judeu, nos tempos de Jesus, ouvir a respeito de ovelha e ver essa comparação. Jesus então agora se compara ao pastor, ao dono das ovelhas, ao proprietário. Ele faz inclusive em João 10, do 1 ao 21, a comparação seguinte, que existem pastores que são assalariados. Eu sou um pastor assalariado por Deus. Eu sou contratado por Deus. Eu fui chamado por Deus para ser pastor. Existem pastores que largam as ovelhas sob qualquer circunstância de perigo e fogem, e correm, porque esses pastores não têm amor às ovelhas. Agora, Jesus está se comparando ao pastor que também é proprietário, que é dono das ovelhas. E esse Jesus que é dono das ovelhas, ele quer nos trazer essa palavra nessa noite. Irmãos, eu queria deixar bem claro, irmãos, essa comparação. Eu não estou falando aqui que você é um animal. Você não é um animal. Jesus nos compara, e olha que privilégio nós sermos comparados a ovelhas. Nós poderíamos ser comparados a outros animais. Por exemplo, Jesus comparou os fariseus em inúmeros momentos no Novo Testamento, no Evangelho, a quê? A que tipo de animal? Porcos, raça de víboras, ou seja, cobras venenosas. Nós poderíamos ser comparados assim, você já pensou? Misericórdia das nossas vidas. Jesus comparou a outros animais, pessoas que ouviam eles. Jesus comparou a, por exemplo, a cães. Em alguns momentos. Um dos momentos que vem à nossa mente, sempre quando a gente fala em cachorro, em cãozinho, a gente vai lembrando daquela passagem que Jesus fala para aquela Sírio-Fenícia: não é certo tirar o pão da boca dos pequeninos, das crianças, e lançá-los aos cachorrinhos. Porque era a comparação que o judeu fazia ao povo que não era dessa raça, da raça judia, dos israelitas. Os judeus comparavam os outros povos a cães. Quando você vai ver no Novo Testamento, e ficarão de fora, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 22, capítulo 19, ficarão de fora os cães. Os cães são aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Os judeus comparavam as pessoas que não pertenciam ao povo de Deus a cães. Você quer ver outra passagem que Jesus compara pessoas assim a cães? É como um cão que volta ao seu próprio vômito. Jesus compara pessoas a animais diversos. Agora, ao seu povo, Jesus compara a ovelhas. Irmãos, nós temos que ver isso como um privilégio, ser comparados a ovelhas. E algumas características das ovelhas nós já falamos a semana passada. A primeira delas, muito importante, é que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Pode passar lá? Agora vamos acompanhando aqui no Data Show. Quem são as ovelhas? A ovelha ouve a voz do seu pastor. Em João, capítulo 10, nós vemos que o pastor conhece as suas ovelhas, chama elas pelo nome e elas ouvem, obedecem a sua voz. Então as ovelhas reconhecem Jesus em qualquer lugar. E as ovelhas sabem que se elas estão no lugar em que Jesus não está, elas devem correr, fugir, rapar o pé dali. Quantos de nós preferimos estar nos lugares em que Jesus não está?
Lugares físicos, lugares da nossa mente. Às vezes nós estamos em casa e era para Jesus estar ali, mas Jesus não está na nossa casa muitas vezes. E muitas vezes nós temos dissensões, brigas, facções dentro da nossa casa. Nós, às vezes, sozinhos, estamos sem o nosso pastor Jesus. Às vezes nós estamos com o nosso pensamento, e a palavra de Deus diz que o que deve ocupar a nossa mente é a própria palavra de Deus, em todo momento. Nós precisamos meditar na palavra em todo momento. Nós vamos ver mais sobre isso nessa noite. E é aí que Jesus está. Agora, quando nós estamos ocupando a nossa mente com coisas que não agradam ao Senhor, nós estamos sem ouvir a voz do nosso pastor. Nós então somos comparados a ovelhas. O próximo ponto que nós vimos a semana passada foi que a ovelha, pode passar, as ovelhas obedecem o dono e pastor. Assim como nós ouvimos e reconhecemos Jesus em todos os lugares, se nós somos ovelhas de Deus, nós também obedecemos. Obedecemos, e fui mal interpretado a semana passada quando eu falei do pastor que quebra a perna da ovelha, né? Não sou eu que quebro a perna da ovelha, irmãos, mas sim o nosso Deus. E a palavra de Deus diz que Deus castiga. Nós, durante anos na igreja, nós pregamos o seguinte: não, Deus não castiga, Deus corrige. Se a gente for ver no original da Bíblia, nas línguas originais em que a palavra foi escrita, nós vamos ver diversas vezes que Deus castiga. Quando você vai ver, Deus corrige aquele que Ele ama, que está na palavra de Deus. Na verdade, a palavra ali não é corrige, sim castiga. Castiga. Na leitura bíblica dessa semana, lá no livro de Deuteronômio, Deus propõe a Moisés: diga ao povo o seguinte, escolham hoje se vocês querem bênção ou se vocês querem maldição. E quando vocês atravessarem a terra prometida, adentrarem lá, subam no monte. E esse monte será o monte da bênção. E de lá de cima proclamem as bênçãos do Senhor. Depois vocês vão a outro monte. E lá vocês proclamem as maldições. Jesus ele nos propõe, irmãos, bênçãos e maldições. Nosso Deus propõe maldição? Propõe sim, está na palavra. Se nós não obedecemos ao Senhor, nós estamos sujeitos às maldições. Esse evangelho barato, esse evangelho fácil que estão pregando por aí, irmãos, é mentira do diabo. Dizendo que você só terá prosperidade na sua vida se você trouxer o dízimo ou oferta. Na verdade, isso é mentira de Satanás. Deus não está prometendo prosperidade, não. Deus está prometendo as situações da nossa vida se nós obedecemos. Ele não está prometendo para nós: olha, veja bem, vai tudo dar certo na tua vida, basta você trazer, basta você vir no culto. E não é isso, irmãos. Deus vai derramar bênção sobre as nossas vidas se nós obedecermos a Ele em tudo. Em tudo. Não é obediência assim: eu vou na igreja. Não, é obedecer em tudo, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento familiar, em tudo que nós fazemos, amados, nós precisamos obedecer ao nosso Deus. E hoje, então, nós continuamos com essa mensagem, num próximo tópico, que diz: a ovelha se alimenta através do pastor. A ovelha se alimenta através do pastor. Uma coisa muito interessante a respeito das ovelhas é que elas não têm capacidade para procurar pasto sozinhas. As ovelhas não têm capacidade para buscar pasto sozinhas. Outros animais, eles conseguem. As ovelhas não, elas precisam de indicação, porque senão elas ficam rodeando. Elas ficam procurando, mas não conseguem encontrar. Como eu já falei, as ovelhas, elas têm a inteligência não muito boa. E eu reconheço, diante de Deus, essa semana mesmo eu estava falando: Senhor, eu não tenho muita inteligência.
O Senhor me comparou a uma ovelha porque eu não tenho. Eu não sei, irmãos. Quando falaram, olha, seja pastor da primeira igreja batista no Bairro Novo, a primeira coisa que eu falei para minha esposa é: eu não tenho capacidade. Eu não tenho condições. Quando o Valmir me procurou lá em 2013, pastor, estamos sem pastor e a comissão está com a intenção de convidá-lo a trazer mensagem para a igreja, para conhecer a igreja. Eu falei, a primeira coisa que eu falei com o irmão Valmir: estou disponível para abençoar vocês, para pregar para vocês, não, que bom, mas para assumir igreja eu não estou preparado nesse momento. Inclusive eu recusei. O irmão Valmir está ali, ele sabe. Eu recusei, ele ficou até meio assim, que coisa, já de cara assim. Né? Deve ter pensado, pastor covarde. Falei, irmão, vamos orar? Vamos orar, mas a princípio não. Né? Eu me comprometo a orar por irmão aí e tentar achar um pastor para vocês, a orar para que Deus envie um pastor, mas eu não. Sabe por quê, amados? Porque eu reconheço as minhas limitações. E as limitações dos homens, das mulheres, são muitas. Assim como a ovelha. E eu, nessa semana, estava falando: Senhor, eu sou incapaz. Eu não tenho condições. Eu não posso. Eu não consigo. É claro que Deus nos dá um chacoalhão e fala: ser forte, corajoso, homem. Para com isso, rapaz. Antes que eu te dê um peteleco. Mas sabe, irmãos, nós precisamos entender e assumir as nossas imperfeições, as nossas limitações diante de Deus, como as ovelhas. As ovelhas, elas têm um detalhe muito impressionante com relação à alimentação. As ovelhas, elas têm 4 estômagos. Quantos estômagos você tem? Nós, seres humanos, exceto alguns que têm alguma deficiência ou alguma anormalidade, tá? Nós temos um estômago apenas. As ovelhas, elas têm 4 estômagos. E você sabe por quê? Porque elas ruminam. As ovelhas, elas só, quando elas estão comendo ali, pastando, na verdade elas não estão comendo, elas estão jogando mato para dentro. Porque a alimentação delas mesmo vai ser assim, passa pelo estômago, volta, depois passa de novo e vai digerindo e vai passando, e a comida que ela comeu de manhã, ela vai passar o resto do dia ainda sentindo o sabor. É nojento, não é? Pois é. Mas Deus criou as ovelhas assim, para ruminarem, para trazerem de volta e mastigarem de novo, e mastigarem de novo. As ovelhas, elas voltam a sentir o gostinho da comida diversas vezes por dia. Diversas vezes por dia. As ovelhas, normalmente, elas se alimentam na parte da manhã. Então, o pastor, na Palestina, por exemplo, nos textos bíblicos, que nós vemos que o pastor conduz as ovelhas para fora do curral, na verdade está buscando pastagem. Então o pastor de ovelhas atravessa o deserto, atravessa cidades. Aliás, em muitos lugares na Europa e também no Oriente Médio, é assim até hoje. Eles precisam ficar andando com as ovelhas para conseguir alimento. Então as ovelhas vão lá e pastam. Depois que elas encheram o bucho, literalmente, o pastor retorna com elas para dentro do aprisco. E lá dentro do aprisco elas continuam mordendo de novo, porque aquilo volta e depois vai de novo para dentro. Pelo fato de serem ruminantes, elas precisam de tempo para digestão. Elas não podem assim engolir e pronto, acabou. Não, elas precisam retomar aquilo que elas comeram. Muitos cristãos se assemelham, né, a bichos que não são ovelhas. Quer ver a cabra, por exemplo? A cabra, ela come o que, por exemplo? O que cabra come? Bode come? Até pedra.
cabra come o que tiver pela frente. Se tiver um lençol pendurado lá no quintal de casa, e você tem uma cabra em casa, ela é capaz de comer o lençol. Ela come plástico, come lixo, ela come qualquer coisa. Os bodes, as cabras. Já a ovelha não. Você sabia que a ovelha ela só come o mato, aquele capim selecionado? Ela não come qualquer mato, não. Ela só come alguns tipos de mato. E ela só come aquilo que o pastor as oferece. Precisa de uma altura, inclusive. A cabra, ela, se você soltar ela para pastar, ela vai comer até as raízes do mato. Até a raiz. Agora a ovelha não. Ela come, ela para em determinada altura e vai para outro matinho. E come, deixa naquela determinada altura. Ovelha é um animal bom para parar a grama. Porque ela não come a raiz da grama. O coelho, por exemplo, come até a raiz da grama. Se você deixar o coelho solto no seu quintal, ele vai comer tudo. Tudo que tiver pela frente. Já a ovelha, não. A ovelha come só até um determinado limite. Muitos cristãos ficam se alimentando espiritualmente, irmãos, de qualquer coisa que aparece. É aquelas mensagenzinhas no Facebook lá que não tem pé nem cabeça. E o presente de Deus para você. Ele manda lá um coração, um negócio que não tem pé nem cabeça, uma imagem. E as pessoas se alimentam disso. Existem cristãos que se alimentam diariamente de caixinha de promessa, irmãos. Sabe aquela caixinha de promessa que você chega lá e tira? Vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. Vai lá e tira um bilhetinho lá de dentro. Oh, glória a Deus! Algumas semanas atrás, uma irmã me mandou uma mensagem. Já não é mais na nossa igreja, ela mandou uma mensagem. Pastor, o que significa tal coisa? E eu, olha, eu estou trabalhando agora, mas assim que eu chegar em casa, eu te mando uma mensagem explicando, te ligo de volta. E de tarde eu cheguei aqui na igreja, mandei uma mensagem rápida assim dela, olha, acontece isso e aquilo. O que significa isso na Bíblia é isso e aquilo. E até por incrível que pareça, a respeito de bênção e maldição lá no texto de Deuteronômio. E é interessante, irmãos, que quando eu cheguei na igreja, eu vi que ela não entendeu. E ela respondeu a mensagem de volta para mim, pastor, então quer dizer tal coisa? Antes que ela entenda bobagem, eu vou ligar para ela. Liguei para ela e ela falou, pastor, então quer dizer que Deus tem maldição na minha vida? Falei, não, você estava lendo esse texto inteiro? Não, eu só peguei esse versículo. Mas pegou só esse versículo aonde, minha irmã? Na caixa de promessa. Não, irmã, você tem que ler o texto inteiro para entender o que o texto está falando. Porque tem cristão, irmão, que pega aquele textinho. Eu não tenho nada contra a caixa de promessa. Se tu não crente, eu até dou a caixa de promessa. Para crente, eu dou a Bíblia. Leia tudo, não leia só as promessinhas dali. E sabe, amados, muitas vezes nós nos alimentamos com porcaria. Não é nem com caixa de promessa. É com porcarias que estão na internet, que estão por aí. Tem percebido, irmãos, ao longo do ministério pastoral, que muitos crentes ouvem determinados conselhos, colocam no seu coração naquilo, aceitam com humildade, mas tem outras pessoas que ouvem um conselho, ouvem uma mensagem de domingo à noite e sabe o que acontece logo em seguida? Deixa para lá. Se esquece. Ou então, não, eu estive pensando melhor. Não, esse conselho aí eu não vou seguir. Eu não vou seguir. Sabe por que acontece isso, irmãos? Eu tenho a resposta. Tenho a resposta. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, do versículo 3 em diante. Marcos capítulo 4, do versículo 3 em diante. Diz assim a palavra: ouçam, o semeador saiu a semear,
enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois o texto vai continuar, do versículo 10 até o versículo 20, dizendo a explicação dessa parábola, e você pode ler na sua casa, e eu também já preguei a respeito disso aqui na igreja. Existem muitas pessoas, irmãos, que se alimentam sim, se alimentam, mas sabe qual é o problema? Não ruminam. Existe muito crente que ouve, mas não pensa. E muito crente que ouve uma palavra e se emociona e chora, mas na segunda-feira aquela palavra já sumiu e ele volta a fazer a mesma coisa que estava fazendo. Irmãos, como a ovelha rumina aquilo que ela come, passa por 4 estômagos, um processo longo, um processo de digestão que ela tem que voltar várias vezes na boca, e ela tem que voltar lá para dentro do estômago, e volta na boca, e desce para mais um estômago. Assim deve ser com os cristãos. Nós, discípulos de Jesus, quando ouvimos a palavra de Deus, nós não podemos esquecê-la, irmãos. Porque senão é como o terreno pedregoso, o terreno arenoso, o terreno superficial, o terreno cheio de espinhos, e a palavra não penetra no nosso coração. O nosso coração, irmãos, é comparado à terra por Jesus, porque o nosso coração é produtivo. O coração do homem é produtivo, mas nós precisamos preparar o ambiente. E sabe como que você prepara o ambiente da palavra de Deus? Produzir frutos na sua vida, para você se alimentar de verdade. Como ovelha que se alimenta de manhã e passa comendo o resto do dia, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Meditar. E meditar para alguns, em especial aqueles que vieram de religiões kármicas, como budistas, hinduístas, a meditação deles funciona num processo de esvaziar a mente. É assim que eles meditam. A meditação serve para esvaziar a mente. Nós, discípulos de Jesus, não podemos esvaziar a nossa mente. Não podemos. Uma vez eu estava numa reunião e um amado falou o seguinte: irmãos, é como a Bíblia diz, mente vazia é... A Bíblia não fala isso, queridos. A Bíblia não fala. É um ditado popular bem verdadeiro, mas a Bíblia realmente não fala isso, tá bom? Não fala. E aquele irmão pregou em cima desse texto que não existe. Mas não deixa de ser verdade. Porque a gente não pode esvaziar a nossa mente, a gente tem que preenchê-la com a palavra de Deus. Tem que preenchê-la. E a nossa meditação ela não deve ser passiva. A meditação do budismo, do hinduísmo e dessas religiões kármicas, elas são meditações que na verdade esvaziam a mente. São meditações que deixam a mente livre. E no nosso caso não. A nossa meditação deve ser a ruminação da palavra de Deus. Aquele conselho que você recebeu, não lance-o fora de imediato. Aquele conselho que você recebeu do seu pastor, de um texto bíblico que você leu, não lance-o fora, mas fique meditando. Quer ver como você faz isso? Josué capítulo 1, versículo 8. Esqueci de avisar que a gente vai usar bastante a Bíblia aqui nessa noite, tá bom? E nas próximas semanas nós vamos utilizar bastante da palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim:
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite. Presta atenção. E meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãos, muitos de nós fracassamos na nossa vida espiritual. Muitos de nós estamos lá no alto e estamos evangelizando, estamos trabalhando na igreja, estamos bem dispostos, estamos fazendo tudo e agradecemos a Deus, mas aquilo vai passando e o tempo vai passando e a gente já não sente mais prazer. Aquele tempo vai passando e a gente já sente que não é bem assim. Ah, não vale a pena. Sabe por quê? Porque a gente não medita na palavra de Deus. A gente não medita na palavra de Deus. A gente fica somente com aquilo superficialmente na nossa mente. E aquilo que a gente ouve através da palavra tem que entrar no nosso coração. Irmão, se você precisar ler sobre isso essa semana, sabe o que você faz? Tem na internet lá, a partir de hoje vai estar essa parte da mensagem lá no meu blog. Está disponível, está lá no Facebook para você ler também. Vai estar a gravação, a mensagem ao longo dessa semana para você ouvir de novo. Nós precisamos retomar. O texto está diante de você todos os dias da semana, porque você deve ter uma Bíblia na sua casa. Se você não tem Bíblia na sua casa, venha me procurar, porque nós temos Bíblia aqui na igreja para te abençoar. Nós temos a palavra de Deus e nós precisamos meditar nela dia e noite. É o que a palavra de Deus está dizendo. Não é uma vez por semana. Tem crente que está subnutrido espiritualmente. Tem crente que está tão fraquinho, adoecido espiritualmente. Sabe por quê? Porque está faltando alimento. Está faltando alimento. A ovelha normalmente só confia no pasto, na alimentação que o seu pastor dá. Se você chegar lá numa cerca e ver ovelhas lá, dificilmente elas vão se aproximar de você para você dar capim. A não ser que sejam extremamente dóceis essas ovelhas. Mas assim, o cúmulo. Você vai lá, na frente da casa da minha tia, tinha um rapaz que ele criava ovelhas. E a gente adorava ir lá oferecer capins das ovelhas. Pena que elas nunca chegaram para comer o capim da nossa mão. E a gente falava, olha, deve ser o capim que a gente está escolhendo, vamos escolher outro capim. E a gente escolhia outro capim e servia para ela, não comia. E a gente percebeu que algumas ovelhas comiam aqueles dentes de leão, sabe? Dente de leão, aquela florzinha amarelinha. E a gente viu que elas comiam a flor, o talinho e comiam a folhagem. Então a gente começou a tirar a dente de leão e oferecê-la para ela. E elas não vinham. E a gente perguntava para a minha prima lá, escuta, você já tentou dar comida para as ovelhas? Ela falava, não, elas não vêm até nós. Elas nunca vêm, porque ovelha é assim. Elas não comem comida de qualquer um. Quem come comida de qualquer um, sabe quem é? Os bodes. Os bodes comem qualquer comida e de qualquer um. E se você oferecer a comida para o bode, ele vai lá e come. E logo depois ele ter comida, ele te dá uma chifrada ainda. Porque bode é assim. Existem muitos cristãos, amados, muitos cristãos que, na verdade, sabe o que eles fazem? Eles se alimentam em qualquer lugar. Eles se alimentam de porcaria da internet, eles se alimentam de pastores que falam besteira, eles se alimentam de pastores televisivos, aqueles mais famosos. E quando o pastor fala, o pastor está errado, porque o pastor fulano de tal falou outra coisa. O pastor vizinho é mais bonito. O pastor vizinho, ele tem mais alimento para dar. O pastor popstar, aquele pastor que está na televisão e na internet, ele é muito melhor. Irmãos, Deus nos colocou sob o cuidado de um pastor. E esse pastor, e agora falando de mim em especial, eu não trago alimento para os irmãos
que eu pesquisei, ou que a minha própria sabedoria humana fabricou. Eu nem sou inteligente bastante para isso. Essas palavras aqui não podem ter saído da minha mente, irmãos, porque eu não tenho inteligência suficiente para isso. Para preparar uma mensagem como esta, eu gasto tempo de dedicação exclusiva ao Senhor. Passo tempo estudando a palavra de Deus. Passo tempo pesquisando em materiais bons para trazer para os irmãos. O pastor de verdade, ele faz isso. Existem irmãos que frequentam uma determinada igreja por vários motivos. Porque os meus familiares estão ali. Então eu vou nessa igreja. Eu vou nessa igreja porque eu sou o fundador dela. E Deus o livre guarde eu saí dessa igreja. Não, eu sempre fui ali, a vida inteira eu vou ali, os meus filhos vão ali, os meus netos vão ali, nunca vai mudar. Por que nós estamos indo em determinada igreja? Sabe, irmãos, eu conheço pessoas que vão a uma determinada igreja, mas são pastoreadas por pastores lá do outro lado do mundo. Conheço pessoas que, na verdade, quando tem que tomar uma decisão, elas não buscam o seu pastor. Sabe quem elas buscam? O pastor que está lá no outro estado. E ligam para o pastor: pastor, o que é que eu faço? Pastor, o que eu devo fazer? Nós não podemos ser pastoreados à distância, irmãos. Não há possibilidade de sermos pastoreados à distância. O pastor está aqui para orientá-los, para oferecer o pasto. Tem ovelhas que estão dentro de um aprisco, correm no outro aprisco para ver se o pastor está falando a verdade. Será que não é comparar com a palavra de Deus, não? Porque a nossa tarefa, irmãos, quando ouvimos uma mensagem, é ver se essa mensagem se aplica aqui, como os bereanos lá em Atos. A palavra de Deus diz que Paulo chegou em Bereia e os bereanos, aquelas pessoas que viviam nessa cidade, eles comparavam tudo que Paulo falava nas Escrituras. Aquilo que eu falo aqui para os irmãos deve ser comparado aqui, irmãos. Deve ser comparado na Bíblia. A Bíblia diz amém. E se a Bíblia não diz, opa, começa a rejeitar a comida desse pastor. E vai para o dono das ovelhas reclamar. Diferente das ovelhas, as ovelhas não podem buscar lá o dono. Né. E o dono vai olhar aqui o que está acontecendo. Né. E o dono não vai entender. Mas nós temos um dono que nos entende, que nos compreende. E ele não é só dono, não. Porque o dono abandona lá no pasto. Ele é dono e pastor. Sumo pastor, como diz 1 Pedro. Esse sumo pastor pode ser procurado por você. Ó Pai, ó pastor, ó Jesus que é meu pastor. O meu pastor não está me dando alimento. Dá uma nele lá. É para Deus que nós devemos buscar, e não outras pessoas. Existem ovelhas que procuram as outras ovelhas para questionar o trabalho do pastor. Sabe, irmãos, quando eu era adolescente, participava de uma igreja, e o pastor estava fazendo muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas mesmo. Até ética e moralmente. E sabe o que aconteceu naquela igreja? Os irmãos começaram a se revoltar. E ao invés de buscar a presença de Deus e falar: Senhor, resolve a nossa questão, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles iam uns aos outros e falavam assim: ó, o pastor está pecando, hein? O pastor está errado. Vamos derrubar ele. Vamos fazer uma assembleia. Já sei, vamos falar com o vice-moderador. Naquela época, o vice-presidente da igreja a gente chamava de vice-moderador, né? Vamos falar com o vice-moderador, irmão fulano de tal. Ele vai resolver todos os nossos problemas. E começavam lá na cabeça do vice-moderador: chama uma assembleia extraordinária e vamos tirar o pastor da igreja. Irmãos, aquele complô que estava acontecendo fez com que aquele homem ele deixasse a igreja.
O vice-presidente da igreja, ele abandonou a igreja. Porque ele falava, não está certo. Nós não podemos fazer desse jeito, nós precisamos buscar a orientação de Deus. E nós precisamos conversar com o pastor. Não, mas o pastor não aceita que a gente converse. Como que você sabe? Você nunca foi procurar ele? Você nunca foi conversar com ele? Sabe, irmãos, a coisa ficou tão feia que aconteceu uma divisão tão grande naquela igreja, eles montaram outra igreja problemática. Montaram outra igreja problemática. Aqueles irmãos que estavam ali, na confusão, eles montaram outra igreja. Irmãos, o pastor não é empregado da igreja. O pastor não é... Ele não é funcionário da igreja, das ovelhas. O pastor é funcionário de Deus, amados. O pastor, ele é funcionário de Deus. Se nós temos alguma coisa contra o pastor, a primeira atitude que nós devemos ter é buscar o dono das ovelhas. É buscar o dono das ovelhas. Senhor, olha lá o pastor, Senhor. Olha lá o que está acontecendo. E eu tenho certeza, se você estiver errado, o Senhor Deus vai te corrigir e vai dizer, não, quem está errado é você. E eu tenho certeza também, que se o pastor estiver errado, Deus vai corrigir o pastor. Sabe por quê? Porque o pastor é pastor, mas ele também é ovelha de Deus. E se necessário for, o Senhor Deus quebra a perna dessa ovelha aqui também. Se necessário for, o pastor, o sumo pastor, quebra a minha perna. Nós precisamos fiscalizar o nosso pastor, sim. Precisamos. Mas sabe, amados, a gente tem que procurar também, porque o pastor, diferente do sumo pastor, ele não sabe o que está passando dentro do coração. Tem muitos irmãos que ficam tão chateados com o pastor, e ficam lá com o coração amargurado, e o pastor fala, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. E depois o pastor percebe que não está tudo bem. O pastor vai atrás, o pastor conversa. O pastor nunca deu ouvido. O pastor nunca falou nada. O pastor nunca me procurou. Pera lá. O pastor não é adivinho, irmãos. O pastor precisa de uma revelação. E olha, eu acredito que Deus não dá esse tipo de revelação para o pastor. Eu acredito que quem dá a revelação para o pastor são as ovelhas. Pastor, está doendo a minha barriga. O Senhor me deu comida estragada. Diferente das ovelhas bicho, eu já falei, nós temos capacidade de conversar, nós temos capacidade de falar. E nós podemos procurar o nosso pastor. Mas eu estou incentivando aqui agora os irmãos a buscarem a mim para conversar. Tem gente que não procura o pastor porque o pastor é bravo. Olha, irmãos, eu não sou bravo. Olha, irmãos, eu estou disposto a conversar com qualquer um. Se você discorda, se você não concorda com qualquer coisa, você pode procurar o pastor. Depois que a ovelha está passando mal, ela morre, e o pastor só fica sabendo do que foi que ela morreu depois de feita a autópsia. Existem muitas pessoas que adoecem na igreja e saem da igreja e o pastor não fica sabendo por que foi, o que foi que aconteceu. E o pior, irmãos, que é como eu já disse, as ovelhas elas andam agrupadas, e as ovelhas elas têm pouca visão. As ovelhas elas enxergam no máximo 20 metros. Você sabe em quantos metros nós enxergamos os seres humanos? Com os olhos? Nós, seres humanos, conseguimos ver um ponto de luz na Terra até a 60 quilômetros de distância. Nós, seres humanos, conseguimos encontrar um ponto de luz até 60 quilômetros de distância de nós. Você já viu um farol na praia lá? O farol, ele aponta uma luz. E o barco que está desgovernado, não sabe para onde ir, não tem comunicação via rádio, não tem como se achar, ele vai procurar uma luz. E se ele vira uma luz a 60 quilômetros de distância, o
capitão vai guiando para lá. Assim é o pastor. O pastor, ele tem uma visão geral da igreja. Ele tem uma visão global da igreja. As ovelhas, elas enxergam, na grande maioria, irmãos, os seus próprios problemas. Ou, no máximo, o problema do vizinho do lado. O pastor recebe a visão de Deus para a igreja. O pastor recebe a visão de Deus em todos os sentidos. Nós precisamos nos submeter à visão que Deus está dando à igreja. Porque as ovelhas, elas olham umas para as outras. E sabe qual é o problema? Quando uma ovelha se desgarra, ela se afasta do rebanho e ela está indo para o lugar errado, sabe o que acontece na prática? Infelizmente, ela leva pelo menos mais uma. Infelizmente, uma ovelha que se desgarra, ela leva pelo menos mais uma. Sabe por quê? Porque as ovelhas, elas não têm visão à distância. Então elas se perdem e elas vão seguindo a que está mais próxima. E se a mais próxima está indo para o buraco, ela vai para o buraco também. Ovelha precisa olhar para o seu pastor. E ovelhas, seres humanos, povo de Deus, nós precisamos também conversar com o nosso pastor e dizer: pastor, estou precisando de um alimento especial. Está faltando vitamina aqui, pastor. Está faltando. Eu preciso disso. E aqui eu queria falar para os irmãos, inclusive, alguma coisa que eu falei desde o início do meu ministério aqui, que o pastor não faz visitas aos irmãos, porque o pastor é curitibano. Eu sou curitibano desde que eu nasci, tá bom? Então eu não vou à casa das pessoas, lá bater um dia na tua casa, opa, meu irmão, tem um café para mim aí hoje? Não vou, tá? Então, não fique esperando uma visita do pastor. Sabe o que você precisa fazer? Convida o pastor, meu Deus do céu. Convida o pastor. Pastor, eu quero ter um tempo contigo lá na minha casa. Convida o pastor, a agenda do pastor está inteiramente à disposição da igreja. Eu estou todos os dias da semana, exceto terças-feiras, né, que eu estou aqui na igreja, exceto terça-feira que eu dou plantão aqui na igreja, todos os outros dias da semana eu estou à disposição dos irmãos. Das 15 horas até a hora que você quiser. Não, até a hora que você quiser não, porque 6 horas da manhã eu tenho que ir para o banco de novo. Né? Então até às 5:30 da manhã a gente está à disposição. 6 horas eu tenho que estar no banco e nem folga mais eu tenho para tirar. Sabe, amados? Está à disposição dos irmãos. Pastor, eu quero uma visita sua na minha casa. Eu vou lá. Eu vou. Pastor, eu quero só o senhor. Eu vou sozinho. Pastor, eu quero a sua esposa e os seus filhos juntos. Nós vamos nós 4. Né? Na maioria das vezes nós 4 fazemos visita e gostamos muito de fazer visita. Pastor, eu não tenho café covarde para te dar. Eu só tenho café corajoso. Não tem problema, se eu oferecer um copo de água, que eu vou beber lá. Sabe? Eu não fico olhando para o que você tem e o que você não tem. Eu só fico esperando que você me convide para a gente conversar, para a gente tomar um café covarde ou um café corajoso junto. Bom, se você não entendeu o que é café corajoso, existem 2 tipos de café. O café corajoso e o café covarde. Café corajoso é aquele café que vem sozinho, enfrenta qualquer briga. Vem só ele pretinho, não vem nem no pires. Vem só a caneca ou um copo de plástico. Né? Às vezes ele é tão corajoso que ele vem pequenininho desse tamanho assim, né? Só aquele copinho de café mesmo. Tá? E tem o café covarde, aquele café que vem com leitinho, que vem com a manteiga, com o pão, com o brioche, enfim. Né? Então, olha, se você tem um café corajoso para o pastor, amém. Nessa semana eu vou negar, tá, irmãos? Porque o jejum ainda está pegando, até domingo, tá bom? Mas na outra semana para frente, pode oferecer café covarde também, não tem problema. Mas se você não tem nada para oferecer para o pastor não vai na tua casa para comer. O pastor não vai na tua casa para ver se a tua casa é pequena ou se a tua casa é grande. O pastor vai lá para ter um momento com você. Em especial, aqueles que deram um nome para a liderança da nossa igreja ou para desenvolver algum trabalho na nossa igreja, seja qual for o trabalho. Nós teremos
aqueles líderes, né, serão líderes de ministério de célula, terão obrigatoriamente que ter um encontro, pelo menos, por mês com o pastor. E o pastor vai fazer uma agenda. E você vai ter 1h30 com o pastor, tá bom? Não mais do que isso. É 1h30. Essa semana eu estive com o irmão Alan. Foi um tempo maravilhoso. Glória a Deus pelo tempo que nós tivemos com o irmão Alan. Nós tivemos com o François, tive com o François. Foi um tempo bom demais, gostoso demais. Quando a gente chegou lá, olhou o horário, olha, está cedo ainda, né? Olha que bênção. A gente conversou sobre tantas coisas e no final a gente pôde glorificar a Deus porque foi bom demais, né? E isso vai ser prática a partir de agora. Todo líder da igreja vai ter que passar pelo menos 1h30 no mês sozinho com o pastor. As irmãs, naturalmente, estarão comigo e com a minha esposa, tá bom? Então, as irmãs, tá? E assuntos que o pastor não possa participar, a irmã Evelyn, aquela moça linda que está ali, ela está disponível, à disposição das irmãs para qualquer assunto, irmãos. Tem pastores que a esposa não anda junto, não aconselha junto, ali nós temos uma pastora, irmãos. Eu posso falar isso sem medo e para a glória de Jesus, tá bom? Está ali uma pastora que está à disposição da igreja para pastorear as irmãs. Você tem qualquer problema, qualquer situação que você não tem coragem de falar com o seu esposo ou com o seu pastor, está ali a mulher certa que vai poder te orientar, que vai poder orar junto com você, tá bom? Ela não tem o título de pastor, e ela também não cursou a faculdade de teologia, embora eu quisesse muito, não é? Mas ela é uma pastora e ela pode fazer isso para os irmãos. Hoje foi a respeito de Páscoa, e nós ficamos só neste assunto. Que tipo de Páscoa você tem comido? Tem comido Páscoa de todo lugar? Tem comido qualquer coisa que aparece diante de você? Mensagens na internet, mensagens pela televisão, tudo quanto é porcaria. Irmãos, eu não sou contra escutar uma boa mensagem. Eu, durante a semana, escuto várias mensagens e amo demais escutar outros pastores falando. Gosto demais. Tem alguns pastores que eu não recomendo, de jeito nenhum. Tá? E se você quiser saber quais pastores eu não recomendo de jeito nenhum, converse comigo em separado. Eu vou te dizer, não ouça essa criatura. Não ouça. Tem outros pastores que eu recomendo que você escute, que é bênção pura, que é bom demais. São pastores que estão na internet, que estão na televisão, que são bênçãos das nossas vidas. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente vai selecionar o que a gente quer comer, e ovelha não pode selecionar o que quer comer. Sabe por quê? Porque ovelha tem que comer aquilo que o sumo pastor, o dono das ovelhas, oferece. Não é o que o pastor Marlon oferece, mas é o que o dono das ovelhas oferece. O pastor Marlon só oferece aquilo que o dono dá para eu, dá para vocês comerem. Só isso. Que você possa ser como ovelha e comer a boa comida espiritual. A palavra de Deus faz tantas comparações entre a alimentação dos crentes. São maravilhosas. Provérbios diz: ouvido prova as palavras, como a boca prova o alimento. O ouvido prova as palavras, como a boca prova o alimento. O apóstolo Paulo faz algumas recomendações, e o escritor de Hebreus faz a mesma comparação sobre o leitinho espiritual. Ovelha pequenininha, irmãos, precisa mamar, precisa tomar leitinho. Mas sabe, o tempo vai passando e os 4 estômagos da ovelha começam a pedir alimento mais sólido. Então a mãezinha da ovelha leva a ovelhinha para pastar, como as outras ovelhas. Existem crentes que permanecem no leitinho
leitinho. E irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos: não dá mais tempo de tomar leitinho, a não ser aqueles que ainda estão chegando aqui, aqueles que são novos convertidos, que são ainda ovelhinhas. Agora, a ovelha grande precisa comer alimento sólido, comer a palavra de Deus. Está aqui domingo às 9h30 para acompanhar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Porque precisa de alimento sólido. Muitas vezes alimento sólido não dá para trazer somente na mensagem. Não dá para você entender aqui a palavra de Deus. Porque o pastor está trazendo uma mensagem específica, mas a gente precisa estudar a palavra de Deus mais a fundo. Por isso, meus amados, eu quero incentivá-los a buscar alimento sólido no Senhor. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Paizinho, nós glorificamos o Teu nome, te exaltamos, ó Deus maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agora, Pai, quando nós ouvimos a Tua palavra, que ela permaneça em nós. Assim como ovelha, Senhor, que come, se alimenta e rumina, Senhor, o seu alimento, nós, como ovelhas Tuas, Deus, nós possamos meditar na Tua palavra, não deixar essa palavra esquecida, Senhor, não deixar essa palavra se perder, mas que nós possamos nos alimentar verdadeiramente, Deus. E como disse o Senhor a Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, medite nas palavras desta lei, de dia e de noite. Senhor, que nós possamos meditar na Tua palavra de dia e de noite, e sermos fortemente alimentados pelo Senhor. Assim nós glorificamos a Ti, porque o Senhor sempre tem dado alimento, e te pedimos as Tuas bênçãos, no nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar. Já estamos encerrando o nosso culto.